Resolvi fazer uma análise aqui da auditoria do Exército em relação às eleições 2022. Primeiro, vendo aqui na notícia aqui do G1, né? O Ministério da Defesa entrega relatório sobre o sistema eleitoral sem apontar fraude. Realmente é muito fácil não apontar fraude, se você não tem acesso às informações necessárias, entendeu? Se você tem acesso ao que eles querem que você veja, tudo bem, você vai ver aquilo que eles querem que você veja e você não vai conseguir tirar prova nenhuma dali. E eu vou mostrar, com base no laudo disponibilizado pelo Ministério da Defesa, né, que há certas limitações ali que não tem como você falar que tem uma fraude na eleição. Não tem como, você não tem acesso à informação completa. Aqui no subtítulo, né, o texto faz 2 sugestões para o TSE para a melhoria do sistema. Demais entidades fiscalizadoras atentaram que o sistema é imune a qualquer vício. Tudo bem. Aí se a gente vir aqui embaixo aqui, Tribunal de Contas da União e a OAB, né, atestaram que o sistema eleitoral é seguro e imune a qualquer vício ou irregularidade. Eu gostaria de ter acesso a esse relatório dos dois, entendeu? Da análise técnica, porque até onde eu sei, a OAB, o próprio sistema judiciário brasileiro vive caindo, né? Então, uma equipe de infraestrutura boa parece que não tem, né? Então, para avaliar um outro sistema ali, eu acho que fica meio desequilibrado ali, né? Se eles não têm um próprio sistema que funciona, é meio complicado, né? O Tribunal de Contas da União, o máximo que vai fazer aí, no meu entendimento, porque eu não tenho acesso ao relatório, é contar quantos votos teve ali, né? Conferir o boletim de urna com o enviado ao site do TSE lá, que é acesso público. Beleza, quem quiser, o documento é disponível aí na internet, é só pesquisar e tal. Eu separei alguns tópicos aqui, ó, da página 19 a 21, que é o resumo, tá? Que é o resumo. E dentro desse resumo eu peguei alguns pontos especificados no relatório completo aqui, para tentar em cima do resumo aqui. Vou explicar melhor. Então vamos lá. Resumindo a auditoria do Exército em relação às eleições de 2022. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Isso do documento, foi retirado do documento. Quem quiser é só pegar e ler. Parar de ser preguiçoso. Entendeu? Ficar vendo manchete ali de jornal. Exército fala que não tem fraude nas eleições. Leia o documento e tire sua própria conclusão com base nas informações que eles tiveram. Entendeu? Então vamos lá. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos a análise dos códigos-fontes, conforme abaixo listado. Beleza, aí vamos pro passo a passo aqui. Abertura do código-fonte. Já destaquei aqui o principal. Foram autorizadas somente análises estáticas, inviabilizando a compreensão da sequência e da execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, não assegurando que a análise do código-fonte estava sendo realizada na última versão do software. O que eu entendi desse ponto aqui? Você não tem acesso ao histórico de versões do software. Beleza. Vamos supor que a auditoria ele foi realizada 10 dias antes da eleição. Como você tem a garantia que todas as urnas, no dia da eleição, estão com aquele software que você auditou? Como? Você tem até um sistema ali de geração de hash, ver se confere e tal, mas como que você vai saber que aquela realmente é a última versão do software? Se não foi disponibilizado pelo desenvolvedor, que é o TSL, o responsável, na verdade, né? 3. Não foi concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros. O que acontece? Quando você desenvolve um software, você pode acabar utilizando bibliotecas disponíveis na internet, podem ser... geralmente elas são de livre acesso, não são pagas. Só que essas bibliotecas elas podem conter código-fonte ali malicioso, entendeu? Não todas, a própria comunidade ela faz uma inspeção em cima para poder tá averiguando questão de código mal intencionado. Só que para um sistema eleitoral ser válido, né, vamos falar assim, um sistema eleitoral eletrônico, você tem que ter acesso a esse tipo de informação. Quem que garante?
Quem que garante? Ah, o TSE falou? Não falou, não falou, não deu acesso. Pois isso tem que ser acesso público, para poder a auditoria ter valor. Se você não tem acesso a essa informação, como é que você vai comprovar, afirmar, na verdade, ó, o sistema é totalmente inviolável? Não tem como, né? As restrições à fiscalização do ambiente de análise dificultaram a inspeção do sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Ou seja, vamos supor, a gente tem 17 milhões de linhas de código ali. O TSE disponibilizou, vamos supor, um número alto, 2 milhões, porque não é falado no relatório. Pô, e as outras 15 milhões? Entendeu? Quem me garante que naquelas outras 15 milhões de linhas de código não tem nada tendencioso? Eu vou dar mais exemplos à frente ali. Aqui, quem quiser ler pode pausar e ver o que o Exército recomendou como uma melhoria. Que no caso seria tudo que não foi fornecido aqui ser fornecido, entendeu? Para uma melhoria ali, uma melhor auditoria. Uma parte muito importante aqui, ó, e tem dois aqui. Isso da parte de cima do relatório. E aqui o resumo. Durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram infraestrutura de rede, ou seja, tiveram acesso à internet, para a obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco à segurança do processo. Diante dessa constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao TSE com prazo de 10 dias úteis, sobre o qual não foi obtida resposta. O que isso aqui diz? Diz o seguinte: olha, a gente tem lá 17 milhões de linhas de código, beleza. Só que a gente usa bibliotecas de terceiros que estão disponíveis na internet. Beleza, isso faz parte do desenvolvimento de software. E para a gente fazer o sistema da urna, para a gente compilar e instalar na urna, a gente precisa do acesso da internet para poder estar acessando esse código de terceiro. Tudo bem, só que a auditoria pediu ao TSE, entendeu? O direcionamento de rede que esses computadores que geraram a compilação tiveram. Por quê? Porque se o computador teve acesso à internet, ele está vulnerável a um ataque. Ele está vulnerável a um malware, entendeu? Ele está vulnerável a um vírus poder hackear e ter acesso aos dados, entendeu? Então, por quê? Por quê que fez a solicitação com 10 dias úteis, que não conta final de semana, feriado, etc., com 10 dias úteis, por que sequer não foi obtida uma resposta? Tipo, nenhuma negativa, sabe? Cadê a transparência? Não tem transparência. Não tem transparência. Foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram a infraestrutura de rede e não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações. É o resumo disso aqui. O processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações. Isso aqui já foi dito aqui em cima também, controle de versão, entendeu? Ou seja, o computador que compilou teve acesso à internet, os caras pediram para saber quais foram os endereços que esse computador teve acesso para poder auditar e falar, ó, tá tudo certo, mas não tiveram resposta. Não tiveram resposta. Ridículo. Ridículo. Isso não é transparência. Isso não é transparência. Vamos lá. Os scripts foram apresentados em um telão no auditório do TSE, dificultando a fiscalização. O que acontece? Vamos supor aquelas 2 milhões de linhas de códigos lá que eles tiveram acesso para poder estar fazendo a auditoria. Sabe como é que foi? Sabe como que foi apresentado para eles? Um telão. Em um telão. Você não teve acesso ao código na sua máquina ali para você fazer uma pesquisa, para você estudar. Não. Eles pegam, colocam uma sala lá, põe um telão lá. Aí, ó, lê o código aí. Aí o que um programador ali talvez tenha feito na hora? Copiado tudo do quadro. Ele vai lá, copia tudo do quadro ali. Começa a copiar ali para tentar entender, né? Porque não tem o passo a passo. Não é liberado o código para você tá verificando se existe algo malicioso dentro, entendeu? Se está correto, se está 100% perfeito, se está livre de ataque. Não tem.
Então, projeto piloto com biometria. As urnas foram escolhidas pelo fiscalizado 10 dias antes da votação. A aleatoriedade na seleção da urna foi reduzida. O número de eleitores está baixo. O que acontece nessa parte aqui com o projeto piloto aqui da biometria? O que eu entendi? Para você fazer auditoria, de acordo com o que eu li em cima no documento também, a parte mais completa, é feito um sorteio, pega aquela urna, vamos auditar, aquela lá vamos auditar, aquela lá vamos auditar. Agora, as urnas com biometria, não. O TSE foi lá e falou assim, aqui, ó, a gente tem 1000 urnas com biometria, mas se audita essas aqui, ó, essas 10. Pô, pelo amor de Deus, isso não é auditoria não, ué. A auditoria é eu pegar a que eu quero, analisar, ver se o código-fonte vai bater, entendeu? E comprovar a eficácia ali, a transparência, entendeu? Opa, tem alguma coisa errada, vou anotar aqui no relatório. Agora, pelo amor de Deus, é igual um fiscal sanitário entrar no restaurante ali, aí o dono do restaurante fala assim, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, o salão, a cozinha, você não pode ver não, tá? Ué, qual que é a lógica? Qual que é a lógica? O cara precisa ver tudo, para ele ver que realmente está tudo dentro do padrão. Verificação da correção da contabilização dos votos. Os boletins de urna não foram disponibilizados em algumas sessões para conferir os votos ali nos testes realizados. Não foram disponibilizados os logs do transportador, receptor de arquivos de urna e banco de dados de totalização. Ou seja, o que acontece? Foi feito um teste ali com o número X de pessoas e tal, os números dos que foram recebidos bateram, entendeu? Alguns boletins de urna não foram entregues. Me explica a lógica, o porquê. E como que você vai falar? Realmente bateu 100% das urnas que a gente auditou, que a gente fez esse teste. Pô, se alguns não foram entregues. Qual que é a transparência? A transparência que o TSE preza tanto. Não existe. Não existe. E principalmente para quem está auditando um software, entendeu? Não foram disponibilizados os logs. O que é um log? Vamos supor que você foi lá, votou seu candidato lá. 1005, o número do candidato. Deu Enter. Salvou dentro de um log, que é um registrozinho lá, que você fez esse voto. Entendeu? Não vincula ao eleitor, mas fica registrado lá. Por quê? Porque se caso houver algum erro e tal, você consegue identificar aonde ocorreu o erro. Foi antes de digitar o 1005, foi durante clicar em confirmar, ou ele clicou em corrigir depois confirmar. Então você tem acesso a esse passo a passo ali, dependendo de como foi implementado o log. E até mesmo para rastreio e confirmação da validação do voto digitado com o boletim de urna. Ou seja, não teve transparência. Depois disso tudo aqui que eu falei, tudo isso aqui que está direto do documento, o resumo, isso é um resumo. Quem quiser ler as 65 páginas, estão aqui, ó, disponíveis na web, ok? Depois disso tudo, você vai acreditar nesse título da matéria? Ministério da Defesa entrega relatório sobre o sistema eleitoral sem apontar fraude. Como você vai apontar fraude em um sistema que você foi fazer auditoria e você não teve acesso completo aos dados, acesso completo ao código-fonte? Você nunca vai conseguir comprovar uma fraude, meu amigo. Nunca, nunca. É a mesma coisa, eu estou devendo um imposto de renda. Suposição. Eu estou devendo imposto de renda. Eu estou sonegando imposto. Como que a Receita vai saber se eu realmente escondo tudo ali? Como que a Receita vai saber se eu não entrego as contas para ela? Entendeu? Como que ela vai saber? Ela vai tentar investigar o meu padrão de vida com base na minha renda. Mas se eu tiver ela no paraíso fiscal, ela não vai saber. Então é assim que o TSE trata a auditoria das urnas eletrônicas. Entendeu? Com falta de transparência nas ações, mas nas falácias eles dizem que tem e não tem. Não tem. Fica aí a indignação, entendeu? Você não precisa ser de esquerda, não precisa ser de direita. Isso aqui é em relação ao sistema eleitoral brasileiro. E isso vem há anos sendo assim.
essa auditoria, tá? Não é a primeira vez, não. E daqui 4 anos, se tudo der certo, eu vou fazer um novo vídeo e a nova auditoria do Exército vai ter praticamente as mesmas solicitações. Eu aposto com vocês. A falta de transparência é clara, é clara. Um meio de resolver isso aqui, a realidade do voto impresso. Você vai lá, vota no seu candidato, digita o voto, vai ser impressa o papelzinho lá, né, o comprovante, você confere, clica em confirma, cai o comprovante na urna e pronto. Por quê? Porque aí, se você está na dúvida ali, o partido A ou B está na dúvida em relação ao a contabilização dos votos, a gente vai ter o papel ali para contar na mão, vai demorar semanas, mas vamos contar na mão e vamos bater ali o número, entendeu? Deu certo? Acabou. É uma eleição ali realmente justa, vamos dizer assim, que não houve alteração nos papéis ali, entendeu? E assim também, antes desse passo, seria necessário maior transparência do TSE, principalmente no quesito do código-fonte e do controle de versão, tá? Controle de versão principalmente. Ninguém garante que a versão que for utilizada em todas as urnas ali tenha sido a mesma, porque a gente não tem um controle de acesso de versão ali na auditoria. Não tem acesso a nada, na verdade, né? Eles pegaram, toma aqui essas urnas aqui, vocês sorteiam aí, é isso aí. A gente acessou a internet, manda uma solicitação, a gente não vai responder, tá? A gente não vai responder e fica por isso mesmo. Essa é a transparência do TSE, tá? Essa é a transparência do sistema eleitoral brasileiro. Fica a seu critério acreditar na urna ou não, no processo democrático. Eu, sinceramente, não consigo confiar no processo sendo a auditoria dessa maneira. Não dá para confiar, não dá. Não dá para confiar. Porque pode muito bem haver um código malicioso ali, que durante o horário, a data e hora da votação, ele faz uma alteração ali dos votos, ninguém fica sabendo, acabou o horário, esse código fica desativado. E por que você não sabe se esse código existe ou não? Porque não tem acesso a todo o código-fonte. Você tem acesso ao que eles mostram lá no quadrinho deles lá, entendeu? Então, realmente dá um desgosto de ver essa transparência do sistema eleitoral brasileiro.